E aí, beleza pura sem mistura? Estamos de volta aí, andando na área aí, para trazer para vocês aqui nessa jornada da prosperidade uma reflexão bem interessante, inclusive seguindo aquilo que nós havíamos eh, proposto, né, desde o início, com uma evolução, uma reflexão evolutiva para nesse mover-se, nesse transformar, nesse renovar as nossas ações, mudando as perspectivas da nossa vida, trazer aí conceitos valorosos para a prosperidade pessoal e profissional, para a prosperidade financeira. É esse o objetivo, é isso que eu tenho vivido e buscado e quero verdadeiramente que você viva isso também. Perfeito? Vamos lá. Hoje eu vou trazer aqui alguns passos para sair da dívida. Lembra que ontem nós comentamos aí, né, nessa jornada aí nos vídeos anteriores, não vou dar certeza se foi ontem, mas aí nós passamos aí pela transformação, transformar a ação, renovação, renovar a ação. A questão da alienação, o quanto somos alienados. Será que verdadeiramente essa alienação, ela nos impede o avanço? Até quanto ou quando que ela nos impede? Como que nos impede? Precisamos ou não romper? Fazer uma autoavaliação nesse sentido para avançar. Depois, os 5 passos para o dinheiro, entre o estudar, conhecer melhor, a questão do compartilhamento, né, da questão de não consumismo, da disciplina na administração dos recursos, na gestão desses recursos, entre tantos outros conteúdos valorosos aí. E aí, para que se tenha dinheiro, para que se faça uma administração, uma boa gestão do dinheiro, distribuindo o dinheiro, inclusive doando para que esse dinheiro possa sobrar e possa abundar, transbordar, é importante que a gente consiga gerir. Ah, mas aí eu tenho dívida, eu não consigo, dinheiro não dá nem para mim, o que eu ganho não é suficiente para as minhas despesas. Bom, então hoje nós vamos trabalhar a questão de alguns passos para sair das dívidas. É isso que eu pretendo com vocês. Mas antes de seguirmos no vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe se fizer sentido para você, porque eu tenho certeza que vai ajudar não só a você, mas um monte de gente que precisa desse conteúdo. Hoje está especial, porque sair das dívidas, por vezes, é um desafio para muita gente. Eu convivo com pessoas, servidores públicos, que vivem na falsa sensação de segurança gerada pela estabilidade do serviço público. Como eu já disse anteriormente, o serviço público ele é interessante, tem uma estabilidade garantida por lei ou pela própria Constituição Federal. Porém, é uma falsa sensação de segurança, porque nós vivemos num país muito volátil, num país onde a vontade política, os interesses políticos partidários, as ideologias, elas imperam muitas vezes e as leis mudam de acordo com a conveniência de determinados grupos de tempo em tempo. Aqui não estou falando de política, estou falando de realidade. Então, dentro dessa perspectiva, eu entendo que a estabilidade no serviço público, assim como a previdência mudou nos últimos tempos, está mudando agora, a estabilidade mudou também ao longo da história e agora também ela vai passar por uma mudança. Eu acredito sinceramente que vai, embora em alguns pontos eu não concorde, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho de fazer a minha parte, fazer o que está no meu limite, fazer o que está nas minhas possibilidades. E o que é que eu faço quando está na minha possibilidade? É fazer algo de diferente, é mudar a minha mentalidade, mudar o meu modo de ver o mundo, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, corrigindo e ajustando a minha conduta para que eu viva sempre um degrau abaixo daquilo que eu posso, porque uma inesperada situação pode acontecer e eu não posso me colocar em situação de vulnerabilidade. E isso é uma inteligência financeira, uma inteligência ou uma educação financeira obtida
agindo, né, ou tomando decisões de forma inteligente. É esse o objetivo aqui. E aí quero verdadeiramente ajudar você a conseguir a sua tão sonhada educação financeira, ou o seu tão sonhado equilíbrio financeiro. É o que eu, graças ao bom Deus e às minhas condutas, pensamentos, né, as minhas ações, aos meus estudos, consegui obter o meu equilíbrio financeiro. E hoje não tenho milhões, não tenho. Eu não cheguei ao meu primeiro milhão ainda. Sou milionário na minha mente, mas materialmente ainda não. Estou na jornada, estou na caminhada. Mas é preciso que eu saiba o que eu devo fazer para chegar lá. E eu tenho procurado fazer. Aquela velha máxima, de grão em grão a galinha enche o papo. Então eu preciso ter uma administração, uma boa gestão dos meus recursos para que eu possa chegar onde eu quero. Agora, o meu alvo é 1 milhão? Não necessariamente. O meu dinheiro, né, não sejamos hipócritas. O dinheiro todo mundo quer. Dinheiro vai pavimentar, né, favorece a aquisição de bens e serviços e melhora a qualidade de vida, sem dúvida. Eu já disse isso em outros momentos e repito, sustento isso com frequência, o dinheiro traz felicidade? Traz sim, desde que você saiba aquilo que te faz feliz. Então, ter consciência, né, no sentido de presença, para que você entenda hoje que o que você está fazendo, o que te trouxe até aqui, não necessariamente é o que te levará ao próximo nível, porém, se você olhar para trás, você vai ver que você já avançou inúmeros níveis e possivelmente hoje você está igual ou melhor que você já pensou, sonhou, desejou lá atrás. E as suas ações é que te trouxeram até aqui. Agora, seja inteligente o suficiente para não afundar aqui. Por quê? Porque aqui é um estado desejado lá atrás. Porque se não fosse desejado, você não teria vindo para cá. Por algum motivo você veio aqui, porque em algum momento da sua vida você sonhou, desejou e buscou estar aqui. Então, você está onde está porque você fez por merecer chegar onde está. E aí, é importante que você, reconhecendo isso, você seja grato. Seja grato, tenha gratidão. Gratidão é um reconhecimento, é um potencializador de resultados que vai te levar aonde você quiser. Mas é preciso uma gratidão de coração, uma gratidão verdadeira. É preciso que você reconheça e agradeça. Porque você pode ainda não estar onde deseja, do jeito que você gostaria de estar. Máxima que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, você fica projetando a sua vida ou comparando o capítulo 1 da sua vida com o capítulo 10 da vida do outro. Você não sabe o que o outro passou para chegar onde está. Se você quer chegar onde o outro está, modele, não inveje. A inveja paralisa, a inveja destrói. A inveja impede você de avançar. A gratidão, não. Você é grato pelo que você tem. Ainda não está onde você gostaria, ainda não tem o que você gostaria de ter. Mas você está percebendo quem já chegou onde você está e modelando, entendendo o que é que a pessoa fez para chegar onde ela está. E a partir disso, você consegue obter melhores resultados. Estou dizendo isso porque nos últimos anos, mais precisamente, nos últimos 3, 4 anos, eu consegui um avanço significativo na minha vida. Que eu agradeço a Deus todos os dias, porque foi uma virada de chave, foi uma mudança de pensamento, de sentimentos, de crenças que fez com que eu virasse a chave e começasse a entender que eu não precisava ficar invejando ou eu não precisava ficar
com um sentimento negativo em relação às pessoas que ganhavam bem, um sentimento negativo em relação às pessoas que tinham muito dinheiro. Porque isso me paralisava, isso sugava a minha energia, isso me deixava mal, me jogava para baixo e me impedia de avançar, me impedia de progredir. Quando eu percebi que isso é que estava fazendo com que eu não avançasse e que eu precisava reconhecer e ser mais grato pelo que eu tinha conquistado, e essas minhas conquistas tinham me levado a uma situação muito melhor do que eu havia vivido em outras épocas, e sem dúvida me levou como eu desejei estar onde eu estou hoje. Sinceramente, em alguns momentos, eu nem imaginei que fosse capaz de viver da forma que eu vivo hoje. Agradeço a Deus por isso. Então, é importante. E eu desejo, obviamente, chegar em outros níveis, desejo. E eu quero que você também deseje. Eu quero que você também deseje estar melhor do que você está hoje. Que você deseje avançar em níveis. Se você está no nível 1 e quer passar para o 2, sonhe em ir para o 3. Sonhe em ir para o 3, para o 4, para o 5. Projete a sua vida para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Faça essa projeção, é importante. É importante porque isso vai te dar impulso para fazer. Ah, mas no momento não dá, não consigo nem sonhar, porque não dou conta nem de raciocinar como é que eu vou administrar meu dinheiro, como é que eu vou fazer meu dinheiro sobrar, porque eu estou encalacrado na dívida. Então vamos lá. Vou trazer aqui 8 passos rápidos e básicos para sair da dívida. Primeiro, é preciso saber quanto se deve. Monte um orçamento familiar de forma que você saiba exatamente o quanto entra e o quanto sai. Quanto ganha você? Quanto ganha sua esposa ou marido? Só vocês é que gerem a casa? Só você que gere a casa? Ou a família tem mais alguém que entra com alguma grana? O dinheiro vem de onde? Vem só do trabalho? Ou vem de alguma renda, ou de alguma empresa, ou de algum retorno extra que tem condições de vir? É importante que saiba o quanto entra. E mais importante de saber o quanto entra, ou tão importante quanto saber o quanto entra, é saber o quanto se gasta, o quanto você precisa para viver. E quando você sabe o quanto você precisa para viver, você consegue fazer um balanço para equilibrar as finanças. Como assim? Se você gasta mais do que ganha, né, se sai mais do que entra, essa conta não vai fechar. Se entra mais do que o que sai, se você ganha mais do que o que ganha, do que o que gasta, essa conta fecha, ainda sobra uma beirada. Como é que está sendo administrada essa sobra? Então é importante que nós tenhamos essa noção. E esse é o primeiro passo para entender de gestão financeira. Então, saber exatamente o quanto entra e o quanto sai. Então, dentro disso aí, você vai fazer, olha, como é que nós vamos organizar o nosso orçamento familiar? Então, o que eu preciso, que são despesas correntes mês a mês? Aluguel, condomínio, água, luz, internet, telefone, que é hoje indispensáveis. Ah, tem televisão a cabo? Então tem, é necessário, não é? E aí tem que fazer as ponderações. Supermercado que se compra, farmácia, o que tem, roupas, entre outras coisas. Manutenção de veículos, se tiver. Transporte, se não tem veículo, tem transporte, obviamente. Então, como é essa gestão de recurso? Como que é feito esse orçamento? Ele é colocado às claras? Marido, mulher e filhos sabem exatamente o quanto se precisa para a gestão do lar, porque às vezes é muito fácil, né? Criança, principalmente, pensa o seguinte, você tem cartão de crédito, então é só comprar no cartão, você não precisa de dinheiro, você tem o cartão, pronto.
Cartão de crédito, vou falar disso, né, é um risco para quem tem dificuldade de controlar as finanças. Então é importante ter uma inteligência para lidar aí com o uso de cartão de crédito. Se não sabe usar, radicaliza, corta tudo, e aí usa tudo no dinheiro, porque o dinheiro você consegue sentir, você consegue ter um contato com ele, uma intimidade com ele, aí você consegue administrar ele melhor. Porque muitas vezes as pessoas não têm dinheiro porque elas não se sentem merecedoras desse dinheiro, e elas fazem de tudo para que o dinheiro saia de suas mãos, e aí ela entra em pânico quando o dinheiro está na mão, por isso nunca tem dinheiro. E aí, dentro desse orçamento familiar, dentro desse contexto de entendimento do que entra e do que sai, fazendo esse orçamento, você começa a entender o que é que você tem, inclusive, de dívida. E essa dívida, ela pode ser... E nessa perspectiva, é importante que se entenda e qualifique as dívidas. Então, qual é o montante de dívida que se tem? Porque quando você sabe exatamente o quanto você deve, aí você tem condições de fazer uma negociação, de fazer uma classificação dessas dívidas. Dentro, faz uma planilha bacaninha, coloque aí quais são as dívidas pessoais, quais são as dívidas familiares, e dentro dessa programação, e aí voltando ali o orçamento familiar, dentro do orçamento familiar, as dívidas têm que entrar, as dívidas pessoais e as dívidas da família. Afinal de contas, nessa onda de prosperidade, a família é um ponto de prosperidade. Afinal de contas, é um ponto de multiplicação, de união, de fusão. Jesus Cristo mesmo quem disse, no casamento, homem e mulher se juntarão e formarão uma só carne, deixarão pai e mãe e formarão uma só carne. Então, a prosperidade da família é também uma multiplicação, porque é uma união de forças para produção de resultado. Então, duas pessoas trabalhando juntas, e nesse caso, duas pessoas gastando juntas, tem que entender, ou às vezes 3, 4, 5, com os filhos, enfim. É importante ter essa noção para, fazendo esse orçamento, entendendo as dívidas, elencando as pessoais e as familiares dentro de uma planilha com ordem de preferência, para ver quais são as de maior valor, quais são as mais antigas, quais têm a incidência maior de juro, e buscar uma negociação dessas dívidas, o que dá para ser pago em menos tempo, ou aí você vai pegar as que são mais antigas, ou as que são de maior valor, ou as que têm incidência maior de juros sobre a dívida, para que possa ir saldando. E de repente, se for o caso, dependendo do montante da dívida, é o caso de fazer um crédito consignado, ou fazer um crédito pessoal, com uma única fonte de financiamento para saldar todas as dívidas. Então, por exemplo, você você está devendo lá, sei lá, 10 mil reais. Então, está devendo 2 para um, 1.500 para outro, e assim vai. E as dívidas estão com incidência de juro e tal. Tem a possibilidade de um crédito no banco, que não seja cheque especial e que não seja cartão de crédito, certo? As linhas de crédito, existem linhas de crédito com taxa de juros bem interessantes, que dá para poder fazer uma administração dessas dívidas, saldando os credores que estão pulverizados, que estão diversificados, e reunindo num só com uma taxa de juro menor. Então, você paga todo mundo, e aí você vai dever só para um, e aí você vai se organizar melhor quando tem um só, porque aí você vai saber como é que você vai pagar, vai fazer uma administração disso de acordo com as suas possibilidades de pagamento. Então, dentro da sua realidade, dos seus rendimentos mensais. E aí é preciso que você seja honesto com você mesmo e não se ludibrie, não se engane quanto ao quanto pode pagar. Então, por exemplo, eu ganho 1.000,
eu tenho uma despesa recorrente de 900, então não adianta eu querer achar que eu vou pagar 200 por mês, que eu não dou conta. Eu tenho que limitar ao meu pagamento de 100. Se eu der conta de pagar 50 por mês, ou seja, metade do que eu tenho condições de pagar, uau, legal, melhor, que eu vou fazer uma programação para pagar metade daquilo que me resta que eu tenho condições de pagar. Por quê? Porque aí, mês a mês, se eu der conta de pagar o dobro do que eu havia me comprometido, eu vou reduzir o prazo pela metade. Então, isso é uma inteligência que tem que ser desenvolvida para que o resultado possa surgir, possa aparecer, e aparece, e surge, tá? Desde que se tenha disciplina, é importante, porque o problema maior é achar que o dinheiro está com dívida e ver uma folga de dinheiro e achar que aquele dinheiro está sobrando. Ele não está sobrando, você tem que pagar a dívida, então você tem que direcionar aquele dinheiro que sobra, entre aspas, para pagar dívida. Por quê? Depois que você saldar a dívida, aquele dinheiro que sobrou, ele vai ser revertido para investimento. Ao invés de pagar juros compostos, você vai fazer que os juros compostos sejam pagos para você. Lógico que no momento de recebermos os juros compostos, nós vamos receber um percentual menor, né? Porque o banco pega o nosso dinheiro para emprestar para outras pessoas e ele ganha em cima disso, que é o chamado spread bancário, o spread bancário, né? É exatamente isso, ele ganha no jogo de dinheiro que ele faz. E hoje a gente sabe que os maiores retornos ou os maiores lucros que se tem ano a ano geralmente são dos bancos. Então, não sejamos hipócritas, nossos gerentes de banco, eles não nos paparicam à toa, não, é porque eles têm metas para bater, eles são vendedores, eles são empregados e eles precisam bater as metas para manter os seus empregos, não tem nada de errado nisso, mas nós temos de ser inteligentes para entender isso, não menosprezando o trabalho deles, mas sendo inteligente, dando valor ao que fruto do nosso trabalho, ao nosso dinheiro. Se eu não valorizo o dinheiro, você acha que o outro vai valorizar o meu dinheiro? Mas não vai nunca. Eu é que tenho que valorizar o meu dinheiro. Então, tem que ser honesto comigo mesmo e saber como é que eu vou gastar esse dinheiro. E aí, cada dia mais eu vou procurando, dentro do orçamento familiar, eliminar algumas coisas que podem ser eliminadas, que talvez sejam supérfluas ou que não seja de primeira necessidade. Então, por um período, eu preciso enxugar os meus gastos para que esses gastos possam verdadeiramente repercutir ou trabalhar ao meu favor. E dentro dessa perspectiva, né, quando eu faço a classificação, né, das minhas dívidas, vendo a questão da maior para menor, da que tem a taxa de juros, da mais antiga para mais nova, e as que têm a taxa de juros mais pesadas. E aí você vai ver o que é viável ou não dentro dessa classificação, o que é viável ou não ser pago primeiro, o que tem que ser pago primeiro para não te sufocar, para não te enforcar. E aí, nessa perspectiva, fazendo o orçamento familiar, tendo uma real noção do que entra e do que sai, do que se ganha, do que se gasta, né? Fazer esse tipo de ajuste para que você possa conseguir ajustar e, se possível, reunir todas as dívidas num credor só para pagar a todos. E aí, dentro dessa perspectiva, saldadas as dívidas, você resgatou o que há de mais importante em você, que é a honra. Você honrou os seus compromissos. Uma vez que você honra seu compromisso, a sua mentalidade te dá um upgrade, te dá uma mudança de mentalidade assim fantástica, no sentido de mostrar a sua capacidade de honrar os seus compromissos e de ser digno naquilo que você se comprometeu. E aí, nessa perspectiva de entendimento de ganhos e gastos, para entender o que pode ser enxugado ou não, aí eu sugiro fazer uma planilha de controle de gastos. Inclusive, eu mostrei aqui num outro momento
a questão do livro Movimento de Caixa. Eu sugiro que vocês comprem aquele caderninho, brochurinha que seja, em qualquer papelaria, vale aí R$ 8,50, R$ 10 mais ou menos, e aí você compra aquele movimento de caixa, você vai fazer o controle certinho, inclusive de um pão, uma bala, um chiclete que você compra numa padaria, num mercadinho qualquer. Por quê? Porque você precisa entender o que há de gasto supérfluo no seu comportamento, no seu dia a dia. Entendendo o que há de gasto supérfluo no seu comportamento, no seu dia a dia, você consegue enxugar e reduzir aí os seus gastos, fazendo com que a sobra aumente. Então, se você ganha R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 e a sua sobra que estava de 100, ela pode passar para 200, e aí o seu compromisso de pagamento que era 50, ele pode ser feito 100, 150, quiçá 200, ou até mais que isso. Então, o que você faz? Se você tinha uma dívida parcelada em, sei lá, 2 anos, 24 meses, 36 meses, e de repente você tinha ali um pagamento mensal de R$ 50 por mês, incidindo juros compostos sobre aquele valor, você vai honrar o seu compromisso, pagando 50. Só que o mês que sobrar 100, você não vai pagar 50, você vai pagar 100, você vai antecipar a última. E aí, com essa antecipação, você consegue reduzindo o prazo. De repente, uma dívida que estava sendo diluída aí ao longo de 2, 3 anos, você consegue pagar ela em 1 ano, no máximo 1 ano e meio, ou quem sabe até antes disso. Por quê? Porque você vai conseguir administrar o seu dinheiro. E uma vez administrado as dívidas, uma vez saudadas as dívidas, seguramente, se você tiver disciplina e controle, você vai conseguir, sem dúvida, administrar ou gerir os seus recursos, fazendo o seu dinheiro sobrar, e o dinheiro que sobra você vai conseguir investir. Investir de forma inteligente, de forma planejada, para que ele te dê o retorno desejado. É lógico, não sejamos lunáticos a ponto de imaginar que o seu dinheiro vai render 10% ao mês. A agiotagem é crime, sabemos disso. Então, você não vai pôr seu dinheiro na mão de qualquer pessoa, né, e economizar migalhas e jogar fora milhões. Não, não pode ser assim. Você tem que ter o pé no chão, tanto para gastar quanto para investir. Por quê? Porque a realidade exige de nós uma adequação, uma inteligência. A não ser que você consiga potencializar os seus resultados, aumentando os seus ganhos, aí sim você pode ter uma folga maior e pode aventurar numa ou outra coisa. Mas é importante que você estude, porque é somente com o estudo que você vai ter afinidade, você vai ter conhecimento e vai ter condições de desenvolver capacidades e habilidades para lidar com o dinheiro e principalmente com investimento, porque investimento não é coisa para amador, principalmente em determinados segmentos. Por quê? Porque é preciso conhecer para não perder dinheiro. Hoje em dia, por exemplo, com a taxa Selic baixa como está, a poupança não está rendendo quase nada, salvo engano, ela está rendendo 0,113, ou seja, 0,11 praticamente. O que é 0,11 ao mês? É quase nada, mas é alguma coisa. É melhor do que nada. Só que, se você for colocar com a inflação ao longo do ano, o poder de compra de um rendimento de 0,11 é perder dinheiro literalmente. Por quê? Porque o que você comprava com R$ 100, você não compra depois de um ano com 110, R$ 120, que eventualmente possa ter rendido esse dinheiro, se é que rendeu tudo isso. Né? Na prática a gente sabe que não é isso, mas enfim, o poder de compra do dinheiro vai reduzindo com o passar do tempo e com a inflação alta. Mas é preciso estudar, é preciso ter inteligência e saber o que fazer com o seu dinheiro. Por isso, a necessidade de gerir e fazer uma administração dessas dívidas, ter o passo a passo, fazer esse controle para que você possa conseguir resultados desejados. E aí fazer o dinheiro sobrar, fazendo o dinheiro sobrar, investir. E aí, com isso, seguramente, você vai se aproximando do tão sonhado equilíbrio financeiro. Foi assim comigo e eu tenho certeza que pode ser assim com você. Ok?
Se gostou do conteúdo, curta. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Convide mais pessoas, compartilhe esse vídeo e faça-o chegar a mais pessoas. Comente aí o que você achou do conteúdo. Foi válido para você? Tamo junto aí e vamos que vamos. Em breve eu volto aí com mais um vídeo na nossa jornada da prosperidade. Um forte abraço.